Bom, para encerrar essa aula sobre algoritmos, né, deixa eu falar sobre variáveis. Né? Variáveis em computação é um pouco diferente, né, de variáveis em matemática. Quando a gente fala de variáveis em matemática, a gente está falando de incógnitas, né, de algo que deve ser resolvido numa equação ou numa inequação. Né? Quando a gente resolve uma equação, a gente encontra o valor de uma variável. Na computação, a gente não precisa resolver equações para encontrar valores de variáveis. Uma variável, na verdade, é como se fosse um compartimento dentro do qual eu coloque diferentes valores. Eu digo que esse compartimento pode ter um valor, eu posso remover aquele valor, trocar por outro, colocar outro. Imagine que fosse uma gavetinha, né, uma variável é uma gavetinha, suponha que você tem um armário que tem várias gavetas, cada gaveta seria uma variável. Se você pega, por exemplo, uma folha de papel e coloca o número 7, e pega esse 7 e joga dentro dessa gaveta, então aquela variável vai ter o valor, né, 7. Se a outra gaveta você colocou o valor 4,5, então essa segunda gaveta vai ter um outro valor diferente. Depois você pode retirar esse valor, um 4,5, retirar essa folha de papel e botar outra folha de papel no lugar. E isso seria, então, um novo valor para essa variável, né? Não deixou de ser 4,5, você colocou um papel com 15,2, então essa variável passou a ter o valor 15,2. Então, a variável no computador, ela é esse compartimento e efetivamente está na memória do computador, né? Então, é um local, uma porção, um pedacinho da memória do computador, bem pequenininha, onde a gente armazena valores, certo? E esses valores podem ser usados por um programa. Eu posso ler esses valores, eu posso alterar esses valores, né? E, geralmente, toda variável a gente dá um nome, né? É como se fosse um rótulo para essa sua gaveta, né? E esse nome pode ser nomes que a gente utiliza em matemática, como I, J, X, Y, mas mais comumente a gente utiliza nomes mais detalhados, porque a gente não precisa se amarrar a nomes pequenininhos. Ao escrever um programa no computador, a gente pode escrever nomes maiores, né? E até mais ilustrativos, ajuda a gente a entender melhor os programas depois. E além do nome, a gente tem que ter também um tipo que corresponde àquela variável. Então, algumas variáveis, por exemplo, podem ser inteiras, outras variáveis podem ser reais, tem variáveis que são textuais, tem variáveis que são lógicas, né? A gente vai ver esses tipos de variáveis diversos, né? Dois deles vocês já entendem, porque a gente já falou de tipos de dados, a gente falou de dados inteiros e dados reais, né? Sobre nomes de variáveis, pensem o seguinte: existem regras, né? Cada linguagem de programação tem suas regras, mas de modo geral, essas regras se repetem para todas as linguagens. E a primeira regra é: eu não posso começar uma variável com um número, eu não posso também começar uma variável com o símbolo asterisco ou o símbolo cifrão, né? O símbolo que começa uma variável geralmente é uma letra. E a única exceção que a gente faz é usar o caractere sublinhado, que vocês estão vendo aqui, né? No slide, esse caracterezinho aqui. Ele não é o hífen, né, que fica posicionado mais acima, mas ele é sublinhado, certo? Que ele fica na mesma tecla do hífen, né? A gente também chama ele com o nome em inglês, né? Ou underline, ou underscore, tanto faz. E a gente... Mas aí, usem o que vocês preferirem, certo? Mas, de fato, então, uma variável tem que começar ou com a letra ou com o sublinhado. E a gente pode combinar, né, dentro do nome dessa variável, né, a partir do primeiro, né, todos os seguintes podem ser tanto letras, como números, como caractere sublinhado. Então, por exemplo, eu posso ter uma variável chamada nome, que tem 4 letras. Mas eu posso também ter a variável chamada nome1, né, que tem 4 letras mais um número. Posso ter a variável nome completo. E nome completo, quando a gente escreveria em português, a gente escreveria com espaço, mas no caso aqui
da computação, né, para representar um mesmo símbolo, a gente vai colocar o caractere sublinhado separando nome de completo. Então, a gente vai botar nome sublinhado completo para representar a variável nome completo. Ok? A gente poderia também usar maiúsculas, por exemplo, fazer a palavra nome completo, né, a primeira palavra nome, e o completo colado em nome, mas com a letra C maiúscula de completo. Isso permitiria visualmente você perceber que é uma variável, né, que tem duas palavras. Então, geralmente tem duas maneiras de fazer variáveis com mais de uma palavra, né, que a gente faz na computação. Ou a gente usa os sublinhados para separar, ou a gente usa a primeira letra da segunda ou terceira das palavras seguintes com maiúsculo, certo? Geralmente a gente começa variáveis com minúsculo, esse é um padrão de programação. Algumas linguagens não seguem esse padrão, mas isso é muito comum. Tem algumas linguagens também que não fazem diferença entre maiúsculas e minúsculas. A maioria das linguagens que a gente utiliza, como C, Java ou Python, elas fazem essa diferença, né? Então, reparem aí que o identificador num, para representar um número, por exemplo, todo em minúsculo, ele é diferente do num que começa com N maiúsculo, ou desses outros que estão aí, certo? Isso é importante, né? Porque são coisas diferentes e um computador vai interpretar de maneira diferente essas quatro variáveis, né? Cada uma delas é uma variável diferente. Essas linguagens que a gente diz que tratam de maneira diferente minúscula de maiúscula são as linguagens sensíveis ao caso, ou case sensitive. Então, a linguagem sensível ao caso é uma linguagem que trata de maneira diferente as maiúsculas das minúsculas. Bom, já falei, né, no exemplo de caso de nome completo, que não posso ter um espaço em branco, né, para uma variável. Então, para eu garantir que uma variável tenha mais de uma palavra, eu tenho que ter um separador como o sublinhado, ou então usar um maiúsculo. Bom, vamos ver aqui os tipos de variáveis possíveis, né? A gente falou que para cada variável tem que ter um tipo associado, né? Então, a gente tem que falar dos tipos de dados primitivos, né? Quando a gente estudar, né, especialmente na segunda unidade dessa disciplina, as estruturas de dados, e na terceira, a gente vai ver tipos de dados mais complexos, né? Tipos de dados derivados. Então, mas a gente começa com os tipos primitivos. São aqueles tipos que são entendidos por uma linguagem de programação que podem ser interpretados por um computador. Os mais comuns são o inteiro, que a gente já falou, representa um número inteiro, o real para um número real, o tipo lógico, né, que não é um número, mas assim, você representa que algo pode ser verdadeiro ou falso, ou seja, só tem dois valores possíveis, como na lógica proposicional clássica grega, né? Então eu tenho o verdade e o falso, eu poderia ter representações para isso, né? Às vezes a gente usa verdadeiro e falso, a gente usa true ou false em inglês, dependendo da linguagem, dependendo da representação, certo? A gente tem o tipo complexo, né, que representa números complexos, que tem uma parte inteira e uma parte imaginária. E a gente tem variáveis textuais. Uma variável textual é uma variável, uma caixinha que pode conter, em vez de um número, ela pode conter um texto. Então, imagine, por exemplo, a variável nome, que eu dei o exemplo, ela pode conter um texto. Eu posso escrever, né, na minha caixinha, no papel que eu vou colocar dentro da minha caixinha, ou seja, o dado que eu vou colocar dentro da memória do computador. Eu posso escrever, por exemplo, a palavra Roberto. Então, eu pego a palavra Roberto, boto dentro da gaveta que tem um rótulo nome, e a variável nome, então, vai passar a conter o valor Roberto. Geralmente, eu coloco esse Roberto entre aspas ou entre apóstrofos, né, para representar que é um textual. A gente costuma chamar esse textual também de string. O string vem da palavra cadeia em inglês, né, como cadeia de uma corrente, né, de aquelas correntes de prisão ou corrente que vai prender alguma coisa num caminhão, né. Tem vários elos, né, uma corrente ou uma cadeia tem vários elos. No caso de uma string,
Os elos são as letras. Então, por exemplo, a palavra Roberto é uma cadeia de caracteres, é um string, que tem as palavras R, O, B, E, R, T e O. Certo? Esses são os tipos primitivos que as linguagens de programação geralmente admitem. E, às vezes, algumas linguagens exigem, não todas, né, que a gente declare as variáveis. Então, no pseudocódigo, a gente costuma fazer isso, né? Vocês vão ver lá no exemplo que eu vou mostrar. Geralmente, o pseudocódigo demanda da gente que, no início do algoritmo, a gente defina quais são as variáveis que vão ser usadas. Isso é muito importante, especialmente quando a gente for transformar nossos algoritmos em programas, especialmente em linguagens que exigem isso. A linguagem C, a linguagem Java, exige que as variáveis sejam declaradas, para que eu guarde espaço de memória para elas. Outras linguagens mais dinâmicas, como Python, mais recentes também, elas não exigem isso, né, na declaração. Mas de modo mais simples, para que vocês conheçam e se preparem, né, para outras linguagens que venham à frente, eu vou falar, então, que um algoritmo pode ter uma declaração de variáveis, né? Como é a forma, então, dessa declaração? Geralmente, a forma dessa declaração eu digo primeiro o tipo da variável e depois o nome da variável. Por exemplo, eu tenho uma variável A que é inteira, então eu digo o tipo inteiro e a variável A. Eu posso, numa mesma linha de pseudocódigo, declarar duas variáveis de um mesmo tipo. Então, por exemplo, aqui eu estou declarando as variáveis B e C do tipo real. Então, as variáveis B e C, elas são variáveis, então, do mesmo tipo. Reparem que são diferentes do tipo seguinte aqui, inteiro. Aqui é uma outra variável do tipo texto, né? Uma variável string, e ela se chama nome, né? Então, vocês estão vendo aqui, né, esse padrão que nós estamos utilizando para pseudocódigo. Ao declarar variáveis, primeiro diga o tipo da variável e depois dê os nomes das variáveis, uma ou mais, certo? Para separar mais de uma, separe por vírgula. Como eu disse, nem todas as linguagens exigem declaração de variáveis. Python é uma delas, né? Bom, o que nós fazemos com variáveis? Bom, variáveis podem guardar valores. E a operação mais comum para guardar valores é a operação de atribuição. E para fazer uma operação de atribuição, eu uso um operador de atribuição, que é o chamado operador seta, que ele armazena um valor em uma variável, ou então ele armazena o resultado de uma expressão matemática dentro de uma variável. Então, vamos ver esses exemplos aqui, né? Eu tenho duas variáveis declaradas, né? Eu declarei a primeira variável, as variáveis A e B como inteiras. E reparem que na linha seguinte aqui do meu pseudocódigo eu tenho A seta 10. Como é que a gente lê isso? A gente lê como atribua 10 à variável A. Certo? Do mesmo jeito, na linha seguinte, eu tenho B seta 5 vezes 7 mais A. Desculpem. O que é que isso significa? Isso significa que eu vou pegar a expressão matemática 5 vezes 7 mais A, vou calculá-la e o resultado eu vou atribuir a variável B. Então, atribua a B o resultado de 5 vezes 7 mais A. Bom, qual é o resultado de 5 vezes 7 mais A? Depende, né? Estou seguindo passo a passo, né? Lembra que todo pseudocódigo eu tenho que seguir em sequência, né? Então, se eu atribuir 10 à variável A, então está claro de ver, né, que a minha variável B vai ser o resultado de 5 vezes 7, que é 35, mais 10, que é o valor de A. Certo? Então, é preciso saber e entender que quando eu encontro uma variável do lado direito da seta, eu estou me referindo ao valor dessa variável. E quando eu coloco uma variável do lado esquerdo da seta, eu estou dizendo que eu vou atribuir aquele valor à variável do lado esquerdo. Então, no caso, o A aí está do lado direito da seta, então eu vou buscar na memória o valor de A. O valor de A na memória é 10, que foi atribuído na linha anterior. Então, 35 mais 10, 45, o valor 45, né, calculado pela expressão aritmética, vai ser, então, colocado na variável B. Então, ao final desse pseudocódigo,
a variável A contém o valor 10 e a variável B contém o valor 45, certo? Então, é muito usado, o tempo todo a gente utiliza isso, a atribuição, talvez seja uma das coisas mais importantes em computação, em programação, né? E acho que é muito bom separar na cabeça, conceitualmente, que quando eu falo A seta 10, né, eu digo, atribua a variável A o valor 10, eu não estou dizendo que A é igual a 10 e será sempre igual a 10. Não é uma equação como na matemática. Significa que eu estou pegando um papelzinho com o valor 10 e jogando dentro da gaveta que tem o rótulo A. Então, dentro da gaveta, eu abro a gaveta, jogo o papelzinho com o valor 10 e essa variável passa a ter esse valor. Se numa linha abaixo aí eu fizesse A seta 15, o que aconteceria? Né? Eu trocaria o valor 10 que está lá dentro da gaveta e colocaria um novo valor. Esse novo valor 15 seria atribuído à variável A na memória, certo? Então, isso significa atribuição. Infelizmente, né, a maior parte das linguagens de programação utiliza o igual para atribuição, né? Mas aqui, na hora que a gente estiver fazendo pseudocódigo, a gente sempre usa seta. Então, tanto no fluxograma quanto no pseudocódigo, a gente utiliza seta para atribuição, que é colocar o valor ou o resultado de uma expressão dentro de uma variável. Certo? Um outro comando muito usado, né, é a leitura de dados. Eu já tinha falado dele antes, né? Eu tenho o comando escreva e o comando leia. O comando leia geralmente entende que o programa, né, vai ordenar ao computador que o usuário faça algo, o usuário entre com os dados, o usuário coloque os dados através de um dispositivo de entrada. Tipicamente, esse dispositivo mais comum é o teclado. Hoje em dia, a gente tem o mouse também, tem outros como o scanner, né? Mas, assim, o dispositivo mais usual, mais conhecido e mais usado é o teclado. Então, quando eu digo leia C, o que eu estou dizendo efetivamente para o computador é para o computador parar e pedir para o usuário, né, digitar alguma coisa no teclado. A pessoa vai digitar lá, por exemplo, suponho que digitou o número 47 e deu Enter. Então, ao digitar o número 47 e dar Enter, né, esse dado será lido. Quem lê, quando a gente fala leia, não é o usuário que está usando o programa, não. Né? Quem lê é o computador. O próprio programa lê o dado que foi digitado pelo usuário. Então, quando eu digo leia C, eu estou ordenando ao computador para ler um valor, né, digitado pelo usuário e colocar ele na memória na posição C, certo? Na caixinha, na gaveta C. Então, é isso que significa uma leitura de variável, certo? Aqui, então, eu vou fazer um exemplo para vocês entenderem melhor esse processo, né? Que é fazer um algoritmo que vai ler dois números inteiros, bem simples, e vai apresentar na tela a soma desses dois números. Então, por exemplo, para começar, né, eu vou fazer um fluxograma, talvez seja mais simples de entender. Né? A gente já viu como é, tem um terminador de início, tem a seta de fluxo, aí eu faço a entrada de dados, uso o paralelogramo para entrada de dados, então será a entrada dos dados pelo teclado, um deles vai para a variável A, o segundo vai para a variável B, e isso que for digitado, então, vai ser processado mais à frente. Aqui, no caso, um dos processamentos mais simples é fazer uma atribuição a uma variável do resultado de uma expressão aritmética. Aqui, no caso, é fazer o A mais B e o resultado dessa expressão ser jogado na variável soma, ser atribuído à variável soma. E, finalmente, aqui eu tenho um comando de saída que vai mostrar na tela o resultado de soma é o que o valor, né, da soma efetiva. Né? Claro que vai depender do que a pessoa digitou. Se a pessoa digitou 2 para A e 3 para B, a soma vai ser 5 e o que vai ser mostrado na tela é o resultado da soma é 5. E aí a gente termina o fluxograma. Se isso fosse um pseudocódigo, né, eu usaria o comandos leia e escreva, né? Vamos ver como é que isso funciona, né?
O operador de atribuição vai ser parecido, né? Vamos ver lá como é que fica, né? Aqui está um programa, então, desculpa, um algoritmo, um pseudocódigo que calcula a soma de dois números. Esse algoritmo, esses números vão ser digitados pelo usuário, né? Isso aqui é um comentário, não vai ser interpretado, né? É apenas para explicar do que se trata, né? Esse pseudocódigo. Eu tenho o início do pseudocódigo. E aqui eu tenho um conjunto de variáveis. Olha só, eu estou falando só de números inteiros, não de números reais. Então, vou declarar minhas variáveis como inteiras. Então, declarei as variáveis A, B e soma como inteiras. Então, primeiro tipo, depois os nomes das variáveis separadas por vírgula. Aí depois vem o comando leia, que seria o nosso paralelogramo lá do fluxograma. Leia A, vírgula B. O que significa isso? Estou dizendo que estou pedindo para que o computador, né, pare e espere, né, abra o cursor lá para o usuário digitar no teclado valores. E esses valores vão ser entrados e colocados nas variáveis aqui. Né? Então, por exemplo, se você digita lá 2 espaço 3, o valor 2 e dá Enter, né, o valor 2 vai ser jogado na variável A e o valor 3 na variável B. E esses valores vão ser colocados na memória. Então, uma das maneiras de colocar um dado na memória é através do comando leia. A outra maneira de colocar um dado na memória é através da atribuição aqui. Então, eu vou colocar na posição de memória chamada de soma, que é uma variável, né, soma, o valor da soma de A e B. Então, se o usuário digitou, por exemplo, 2 e 3, vai ser colocado na soma o valor 5. Na variável soma, o valor 5. E aí eu venho para encerrar, né, em vez de usar o comando lá do monitor, né, aqui eu uso o comando escreva. E o comando escreva aqui vai ser mostrado na tela. Primeiro um texto explicativo, o resultado da soma é, e depois o valor da variável, que se soma guardou o valor 5, vai ser mostrado o número 5. Se a pessoa digitou, em vez de 2 e 3, digitou 10 e 20, então vai ser mostrado o valor 30. Enfim, isso é um algoritmo que usa variáveis, né? Aquele primeiro que a gente tinha feito era simples demais, né? Que simplesmente mostrava um texto na tela. Aqui já é um algoritmo um pouquinho mais sofisticado, mas ainda muito simples, que simplesmente lê dois números e mostra a soma deles na tela. Claro, eu posso fazer isso um pouquinho mais sofisticado, porque se vocês olharem aqui, eu não estou dando informação nenhuma para o usuário do que ele tem que digitar. Né? Então, o usuário pode não saber o que digitar. Né? Então, uma das maneiras de explicar para o usuário o que digitar é mostrar textos para ele, né? Antes do comando leia. E aí ele vai saber do que se trata. Né? Então, vamos ver como ficaria esse pseudocódigo. Aqui eu começo com uma declaração das minhas variáveis, né, depois do início. Eu mandei um comando escreva. Para o usuário ver na tela, vai aparecer na tela esse textinho, que digite um número inteiro. Aí, depois, vai ser executado o comando ler. Então, o que vai estar na tela é digite um número inteiro, 2 pontos, e vai, por causa do comando ler, vai aparecer o cursor piscando lá no computador, pedindo para o usuário digitar um valor. Esse valor digitado, né, após dado Enter, será guardado na variável A. Então, o programa vai ler o valor de A que o usuário digitar. Então, mais uma vez, né, lembrem que o ponto de vista é sempre, quando a gente está escrevendo um pseudocódigo ou um programa, é do ponto de vista do computador e não do usuário. Quando eu digo escreva, o computador vai escrever na tela. Quando eu digo leia, o computador vai ler algo que o usuário vai digitar. Seguindo aqui, né, após ler o número e colocar na variável A, o computador aqui está dando uma outra ordem, né? O programa está dando uma outra ordem ao computador, que é digitar outro número inteiro. E aí vem um comando leia B. Reparem que aqui o leia agora está separado, né? São dois leias diferentes. Isso aqui ajuda, na verdade, a esclarecer as coisas, ficar fácil do usuário entender do que ele deve fazer. Mais uma vez, o usuário vai digitar e esse valor vai ser guardado na variável B, porque o computador está lendo o valor de B. Aí, bom, como o computador leu dois valores e colocou na memória, né? Os valores de A e de B, a linha seguinte faz uma atribuição de uma operação matemática, né? A soma de A mais B, e coloca esse resultado
dentro da variável soma. E aí, como que é feito, né? Na verdade, né? Para isso acontecer, primeiro o computador vai lá na memória, onde está a variável A, pega o valor dela, por exemplo, 2, vai em outra posição de memória, onde está na variável B, pega o valor dela, por exemplo, suponha que o usuário tenha digitado 3. Então, agora o computador vai ter acesso a dois valores, não mais duas variáveis, mas os valores deles. Então, os valores serão substituídos, ou as variáveis serão substituídas aqui, né, porque estão do lado direito da atribuição, por seus valores. 2 mais 3, esse valor vai ser calculado pelo computador, 5, e será, então, atribuído à variável soma. Então, soma vai guardar o valor 5, que é o valor da soma de A mais B. Por fim, eu tenho o comando de apresentar o resultado da soma, que a gente já tinha visto antes. Enfim, então reparem que esse é um que eu chamo de um algoritmo com uma interface melhor para o usuário, né? O algoritmo anterior, em pseudocódigo, o usuário tinha que saber já do que se tratava, né, aquele programa. Aqui, o usuário não precisa conhecer o programa. Então, geralmente, quando a gente faz programas para usuários, especialmente leigos, né, a gente tem que dar as informações adequadas para eles. E esse programa está fazendo, esse pseudocódigo aqui está fazendo isso, dando melhores informações para o usuário. Então, o que vale que eu falei aqui para pseudocódigo, vale também para programas em linguagens como Python. Enfim, um segundo exemplo aqui, né, parecido com o que eu falei antes, né, da área do retângulo, mas aqui é a área de um triângulo. Escreva um programa que leia a base e a altura de um triângulo e calcule e escreva na tela o valor desta área. Como fazer isso? Bom, primeiro é aquela coisa, né, para fazer um algoritmo eu tenho que ter um processo, né, primeiro de interpretação do problema, né? Então, o que esse problema está me pedindo? Qual é o requisito? Ele quer uma área de um triângulo. Mas uma área de triângulo a partir de quê? Não, a partir de base e alturas dadas. Então, base e alturas dadas, base e alturas serão a entrada de dados. Certo? Serão as variáveis de entrada, serão as variáveis do comando leia, serão as variáveis do paralelogramo, do fluxograma. E qual é a saída? Bom, a saída calcule. Então, eu vou calcular e atribuir a uma variável, que eu vou chamar de área, e vou mostrar na tela, então, a minha saída, né? Ela vai mostrar a área do triângulo. Então, vamos ver como é que faz isso. Então, vamos começar com o fluxograma. O fluxograma é sempre mais simples, né, do que o pseudocódigo, né? Porque a gente coloca as informações essenciais. Então, a gente inicia o nosso fluxograma. Qual é a primeira coisa que deve ser feita? Bom, uma entrada, né? O usuário vai digitar a base e a altura. Então, paralelogramo para digitar a base e a altura. Seguindo o fluxo, eu tenho um processamento, que é um retângulo, né? Onde eu faço um cálculo aqui primeiro, né? Multiplico a base vezes a altura e divido por 2 para calcular a área de um triângulo. E eu pego esse resultado e atribuo a variável área. Então, isso é um processamento. Processamento envolve cálculos, né? E envolve também atribuições, que é operações de memória, certo? Então, eu tenho aqui o processamento. Depois desse processamento, eu vou mostrar a saída, né? Que é simplesmente, seguindo o fluxo, apresentar o valor da área no resultado para o usuário ver a área do triângulo. Então, o usuário digitou base e altura e ele vai ver a área. Esse é o fluxograma de uma maneira bem simples. A gente pode expressar isso de uma maneira melhor na forma de um pseudocódigo, né? Porque a gente pode ser um pouquinho mais detalhado, né? Então, vamos lá, dizendo do que se trata esse algoritmo, calcular a área de um triângulo, que é o início do fluxograma. Depois eu tenho que dizer quais as variáveis que eu estou usando. Bom, eu estou falando de triângulos, geralmente tem tamanhos que não necessariamente são inteiros, então a gente tem que usar as variáveis apropriadas. No caso aqui, as variáveis são reais. Então, o tipo real está dizendo que as variáveis base, altura e área são reais. Podem ter valores fracionários, podem ter valores, né, após o ponto decimal, podem ter valores em notação científica. E aí, podem ter valores inteiros também, né? Afinal de contas, todo real é um inteiro. Então, se eu digo 1.0, isso é um real que corresponde ao inteiro 1. Bom, aí eu
declarei as variáveis. Repare que declarar é um comando que não faz nada perceptível para o usuário do programa. É um comando apenas que está dizendo, olha, computador, por favor, reserve um espaço de memória, né, para guardar essas 3 variáveis. E os nomes delas vão ser base, autor e área. Bom, aí vem o leia, né? O leia aqui é o comando de leitura correspondente ao paralelogramo, né, onde eu vou pedir para o usuário digitar base e altura do triângulo. Depois eu tenho o processamento aqui, né, que é feita a atribuição à variável área do valor de base vezes altura sobre 2. E, por fim, o comando de saída, onde eu escrevo na tela, na saída, a área, o valor da área que foi calculado. Enfim, esse é um exemplo simples, né? Eu poderia, claro, melhorar esse exemplo com mais detalhes, como a gente fez no caso anterior, né? Dando uma mensagem aumentada aqui, né? Digite o valor da base do triângulo para que o usuário saiba o que está sendo pedido. Ele lê a base, depois escreva o valor da altura do triângulo, e aí reparem que esse valor da altura do triângulo, a frase foi grande e ela avançou para a linha seguinte. Então, às vezes a gente acaba representando no computador, pelo menos num slide que a gente está mostrando para dar uma aula, né, as coisas quebradas, né? Mas é claro, isso deveria estar numa linha só. Às vezes a gente pode colocar em mais de uma linha com um cuidado especial que a gente vai falar um dia, né, que é vou mostrar isso em um outro momento. Aqui, após o comando escreva, né, eu vou, então, digitar, né, o usuário vai digitar o valor da altura. Depois será feito o cálculo e apresentado o resultado como antes. Então, esse é apenas um algoritmo em pseudocódigo, um pouco mais detalhado que o anterior, mas tratando da resolução do mesmo problema, que é encontrar a área de um triângulo. Enfim, né? Fica aí para vocês, né, fazerem, né? E a gente pode exercitar isso na aula quando a gente chegar na sexta-feira, né? Começar por esses exercícios aqui. Façam os exercícios, a gente tira dúvidas deles na forma de fluxograma e na forma de pseudocódigo, certo? Então é isso, um primeiro começo para vocês se animarem e trabalharem, estudarem um pouquinho esse assunto. Recomendo que leiam o livro de algoritmos de Manzano, especialmente essa parte inicial, os primeiros capítulos, que tratam, né, de variáveis de entrada e saída, né, de fluxogramas e pseudocódigo. Isso vai ajudar vocês a entenderem melhor, né, esse problema. Ok, pessoal? Então vamos em frente, encerrando por aqui. E até sexta-feira. Até lá.